ser livre e viver o teu amor. Eu quero a tua vontade, Senhor, para sempre. Eu quero a tua vontade, Senhor, ser livre e viver o teu amor. Eu quero a tua vontade, Senhor, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós celebramos hoje a festa de São Matias, apóstolo, testemunha do ministério apostólico e também da ressurreição de Cristo. Ele foi agregado ao colégio dos apóstolos, ou seja, ao grupo dos apóstolos, uma vez que Judas já tinha feito a sua deserção, né, se enforcou, e ele passou a fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. E assim simboliza o novo Israel. Não poderia deixar de completar os 12 apóstolos para, assim como havia Jesus prometido, para que pudessem governar as 12 tribos de Israel, o novo povo de Israel. E o seu nome aparece na segunda relação dos santos do cânon romano, e Eusébio de Cesareia vai dizer que ele foi morto, crucificado também, como foi martirizado como tantos os outros apóstolos também. Então vamos, neste momento, diante de Deus, acolher sempre a graça do Senhor que está presente no nosso meio. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com o coração contrito e humilde, peçamos perdão a Deus de nossos pecados. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória.
Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós os damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade e acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Celebremos hoje a Santa Missa em ação de graças pelo aniversário natalício do Fernando, que é aqui do Ministério de Música, e também o Tiago, ambos também do Ministério de Música. Ó Deus, que associaste São Matias ao Colégio Apostólico, concedei por sua intercessão que, fruindo da alegria do vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa tua palavra, nos renove esta chama que a boca proclama. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou nas Escrituras sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanham durante todo o tempo, que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até ao dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens,
José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolhestes para ocupar, neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então, tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto do céu tem seu trono, e se inclina o olhar o céu e a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos.
vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do apóstolo Matias. Ele é uma vocação chamada póstumo, né, que a gente diz depois. E Matias, Matitis, ou Matités, Matitar, né, melhor dizendo, no hebraico significa aquele que é um presente de Deus, um dom de Deus. E de fato, Matias foi um dom, um presente de Deus para os apóstolos, ou seja, para a comunidade primitiva e para todos nós. Nós sabemos que a nossa igreja é chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Católica quer dizer a salvação de Jesus veio para todos, salvação universal. A palavra católica quer dizer universal. Apostólico porque esta igreja, ela foi alicerçada, iniciada sob as colunas da igreja. Matias é a 12ª coluna da igreja. Portanto, Eusébio de Cesareia, só para a gente entender um pouco, né? Aqui não é catequese, não é aula, mas só para a gente entender um pouco. Eusébio de Cesareia dizia que na época dos Jesus escolheu, nós precisamos distinguir, existem os discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre, discípulo, né? Discípulos, seguidor. E aí depois Jesus, dos discípulos, tantos discípulos, Jesus escolheu 70 discípulos, ou 72, e enviou-os 2 a 2. Dentre esses 70 discípulos, um deles era Matias, que começou ali com o batismo de João Batista, e claro que ele presenciou toda a vida, foi testemunha ocular de Jesus, inclusive da sua ressurreição. E exatamente a sua eleição, a sua escolha, nós ouvimos muito bem detalhado aqui na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, em que Pedro aqui começou a explicar para eles sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Aqui ele falava de Judas. Interessante que Pedro é muito polido. Ele não fala, Judas foi um traidor, que negou e que tal, preferiu a forca. Ele não usa nada disso. Talvez exatamente pela experiência, depois de ter recebido aí toda uma catequese, todo um ensinamento de Jesus, toda uma conversão. Então, Pedro já fala de Judas como aquele que se tornou guia daqueles que prenderam Jesus. Em vez de falar de traidor, ele se tornou guia daqueles que prenderam o Senhor. Foi muito polido na sua maneira de falar. E aqui, talvez até Pedro poderia dizer, quem sou eu para julgar o outro, para acusar o outro, né? Sabe lá, se arrependeu no último segundo ali da forca, a gente nunca sabe, né? Nós não podemos julgar ninguém. Mas o bem da verdade é que ele morreu e precisava de um 12º, para completar os 12, para lembrando das 12 tribos de Israel, os 12
os 12 apóstolos. E foi exatamente entre a ascensão do Senhor e Pentecostes. Eu lembro que na catequese eu tinha uma dúvida. Falaram assim, dos 12 apóstolos, o Espírito Santo veio sobre os 12 apóstolos. Depois eu ficava pensando, como moleque, né? Mas se é 12 apóstolos, por que Judas não morreu, não se enforcou? Não era só 11? Por que o Espírito Santo veio sobre os 12 apóstolos? Aí que está. 12 apóstolos, porque Matias estava ali, entre Ascensão e Pentecostes. Então, antes de Pentecostes, Matias tinha sido escolhido pela sorte. Mas como assim sorte? Não é Deus? Então, naquela época se tinha o costume de fazer uma eleição. Então, tinha quem? José, Barsabás e Matias. E aí eles rezaram, muito importante a oração, eles rezaram e colocaram provavelmente o nome deles ali e tal, e sortearam. Que está escrito muito claro aqui, né? Que eles sortearam mesmo, né? E eles tiraram a sorte entre os dois. Caiu a sorte sobre Matias, e a qual foi juntado o número dos 11 apóstolos. Para nós, agora, essa figura, nós não temos aqui detalhes sobre a vida de Matias. Nós temos sobre os outros apóstolos, um pouco mais de uns, um pouco menos de outro, né? Nós temos um pouco mais da vida de Pedro, de Tiago, de João, um pouco um e do outro, mas de André, mas de Matias nós não temos nada. O que eu posso dizer sobre Matias? O que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, sobre Matias, é que ele é o santo do silêncio. Tem muita gente santa ao nosso redor, na nossa comunidade, pessoas que nós conhecemos, pessoas muito santas, que não são conhecidos, não se faz alarde. Essas pessoas não estão à frente de nada, mas são pessoas santas, que fazem a diferença, que vão passar neste mundo fazendo a diferença pelo grau de santidade. E o grau de santidade aqui não é pelo grau de quantidade de milagres, não. É aquela costureira que está fazendo máscaras para ajudar pessoas. São aquelas pessoas que eu sei que estão juntando alimento, que estão para dar para as pessoas, famílias que estão passando fome. Esses são os Matias de hoje, que não aparece, mas são santos, que estão fazendo a diferença. São pessoas que estão, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de esperança. São pessoas que estão ali em oração. São pessoas que estão vivendo a santidade deles no anonimato. E nesse sentido, está cheio, graças a Deus, de Matias, Matianas e Matias. Está cheio, graças a Deus. Tem muito Matias por aí. Muitas Matias, muitos Matias. E o Evangelho de hoje nos traz exatamente o contexto do lava-pés, em que Jesus começa a ensinar, é o discurso de despedida de Jesus, que tem a ver com o Evangelho de hoje, quando ele fala, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Portanto, é sempre Deus que toma a iniciativa em nos amar, em nos perdoar, em nos chamar para uma vocação, para uma missão. É sempre Deus que nos escolhe, nos chama, nos elege, os eleitos, e não por mérito, uma eleição por alguma, de certo modo, algum destaque, mas porque Deus nos elege para uma missão específica ou para algo específico. É claro que muitas vezes nós, e aqui, até eu posso, por exemplo, responder um chamado de Deus, como por exemplo, respondi para ser um sacerdote, mas eu posso levar o meu sacerdócio do jeito que eu quero. Aí já não vou estar respondendo ao chamado de Deus. Então, mesmo dentro da própria vocação, eu preciso estar aberto à vontade de Deus. Senão eu posso fazer um sacerdócio segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus. Respondo o chamado, mas desde que esse chamado seja como eu quero, do jeito que eu quero,
do meu modo, porque se não for do meu modo, então não quero mais. Então, acredito eu que Matias esteve exatamente nesta linha de ser escolhido, ser chamado, mas também totalmente escravo, para exagerar um pouco, vai usar o termo de antigamente, escravo da vontade de Deus. Escravo da vontade de Deus. São Francisco de Assis dizia que a vontade de Deus, de nós, a obediência, deve ser cadavérica. O que quer dizer isso? É como se fôssemos um cadáver, que põe para cá, que põe para lá, e ele não tem vontade própria. Usando o contexto da Idade Média, que ele entendia, era assim, ou seja, tem que ser a vontade de Deus. E aí, é difícil, viu, fazer a vontade de Deus. Quantas vezes me peguei querendo fazer algo que era até bom. Olha, eu lembrei-me agora daquela passagem, quando Jesus expulsou demônios daquele homem, e ele disse, Senhor, eu vou te seguir, e Jesus disse, você vai para a sua casa. Uai, mas ele seguir Jesus não era uma coisa boa? No entanto, não era vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que ele fosse para a casa dele para testemunhar para os seus parentes, para a sua família. Aqui seria um retiro, essa passagem. Aliás, eu já preguei um retiro sobre essa passagem aqui, do capítulo 15 de São João, e a palavra permanecer. Jesus fala muito de permanecer. Quando vocês forem ler um trecho bíblico, vou dar uma dica para vocês. Leia uma vez, duas vezes, na terceira vez que você ler, começa a prestar atenção quais são as palavras que mais se repetem. Aí já está a chave de leitura, a dica. Sabe quando você fala, repete aquela mesma coisa? Então, tem alguma coisa ali querendo dizer para nós. E a palavra que mais se repetiu aqui foi a palavra permanecer. Permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Permanecei no meu amor. E aí ele vai usando muito essa palavra, permaneçam. Né? E a palavra permanecer, per é através, manos, mão, manos. Pode ser também do verbo manere, que é pegar também. Manos, permanecer, esser. Ou seja, é o ato, a essência de agarrar, literalmente, vou traduzir literalmente. Permanecer significa segure com as mãos, agarre com as mãos aquilo que é essencial para a tua vida. Segure com toda a tua força, com as mãos, agarre com as tuas mãos aquilo que é essencial para a tua vida. Não fique segurando coisa que é superficial, coisa que não presta, que é passageiro. Segure aquilo que é essencial. Permanecer. Permanecer não é algo estático, como às vezes a gente entende. Eu vou permanecer aqui, parado aqui, encostado aqui. Não é isso. Permanecer é segure, agarre aquilo que é mais importante para você. Aquilo que se você tivesse que morrer amanhã, você iria se preocupar com aquilo que seria mais importante e essencial. Então é isso que deve fazer. Permanecer é segurar o essencial da nossa vida. Vital. Aquilo que dá sentido à nossa vida. E Matias segurou aquilo que foi essencial. Antes de ser apóstolo, eu falei para vocês, discípulo é o que segue. E apóstolo? É aquele que é enviado. Primeiro ser discípulo. Porque eu só posso ser enviado se primeiro fui discípulo. Primeiro ele foi discípulo, dos 70, etc. Depois ele foi escolhido como apóstolo. Aquele que é enviado, no grego. Então nós somos chamados a ser 3 palavrinhas hoje. A sermos santos, ao modo de Maria, ontem falava, e ao modo de Matias, mesmo silêncio. Então, santo, discípulo e apóstolo. Santo, discípulo e apóstolo. Primeiro, discípulo, beber nos pés do mestre. Depois, ser enviado para anunciar aos outros. Isso é ser apóstolo.
Por isso que a igreja é chamada apostólica, porque a igreja nasce de Cristo, ela é discípula, fiel, esposa de Cristo, mas ela também é anunciadora da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é apostólica. Todos os membros no batismo são apóstolos, recebe esse muno apostólico de anunciar o evangelho a toda criatura. Que São Matias, a Virgem de Fátima, São Matias, interceda por nós para que sejamos santos discípulos e apóstolos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um gene de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Esse trigo madura, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja que vos apresentamos com devoção na festa de São Matias, e confirmai-nos por meio delas com a força da vossa graça por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso e cheio de bondade, pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que nós lembramos, hoje foi o sepultamento do Padre Lorival, de todos os que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, nosso Pai, com os santos apóstolos, São Pedro, São Paulo, São Matias, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Matitiá, o dom de Deus, um presente de Deus. Que todos nós nos sintamos como um dom de Deus. Que sejamos nós dons de Deus uns para os outros. E que nós possamos também ter esse mesmo espírito de oração como os apóstolos, hoje em São Matias, como eles rezaram e aprenderam diretamente com o Senhor a rezar esta linda oração que nós rezamos agora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Você que está em casa, olhe para o Senhor Jesus Eucarístico, santifique os seus olhos. É Jesus presente na Eucaristia. É Ele que é o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Escolheste no Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos pra ti. Somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito. Mesmo nas quedas tu estavas, de novo a nos erguer. A cada passo recordamos tudo que fizeste em nós. Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a tua mão. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro. Arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor.
Cremos, Senhor, que estais presente verdadeiramente na Eucaristia. Quantos estão agora neste momento participando da Santa Missa, Senhor, e fazendo a sua comunhão espiritual, permitindo que o Senhor entre em seus corações, porque são teus discípulos, porque somos teus discípulos, Senhor, mas também queremos ser teus apóstolos, santos, discípulos e apóstolos, porque somos como Matias, Senhor, escolhidos, eleitos, para sermos teus apóstolos, ou seja, enviados para anunciar com o nosso testemunho, com a nossa alegria, com a nossa fé, com o nosso entusiasmo, com as nossas palavras e principalmente com o nosso testemunho, que sois o ressuscitado, que sois o nosso Salvador e Senhor, que sois a causa da nossa alegria, razão do nosso viver, que sois nosso Mestre, Divino Mestre, bom Pastor e Senhor. Sois a videira verdadeira, que somos teus discípulos como os ramos ligados à videira, e queremos permanecer unidos ao tronco, perseverar no teu amor, Senhor. Perseverar e permanecer no teu amor, assim como amastes cada um dos discípulos, apóstolos, também nós nos sentimos amados por ti. E o Senhor diz para cada um de nós: assim como eu amei, amem também vocês um ao outro. Permaneçam no meu amor, permanecei no meu amor. Desejo, Senhor, como todos os outros meus irmãos aqui presentes e pela live, permanecer no teu amor, permanecer na tua graça, permanecer na tua santidade, permanecer na tua alegria, permanecer, Senhor, na nossa fé, no amor, permanecer na esperança. Em tempos de epidemia ou pandemia, é necessário, é preciso, é essencialmente necessário permanecer no teu amor, permanecer em ti, Senhor. Por isso, o nosso coração, não os nossos pés, mas são os nossos corações que correm em tua direção, uma vez que tu mesmo já correste em nossa direção primeiro que nós, porque tu és muito mais apressado em correr em nossa direção do que irmos até ao teu encontro. O teu encontro se dá, Senhor, em primeiro lugar, quando tu bates em nossos corações, porque nós não somos iniciadores deste amor. Quem primeiro ama é o teu coração de bom pastor, que corre ao encontro das ovelhas machucadas, feridas que nós estamos. Quantos e quantas estão como que ovelhas machucadas, feridas, e que são acolhidas pelo bom pastor, que são curadas pelo bom pastor, que são enfaixadas com o linho da caridade, embalsamadas, derramado o óleo da unção, da caridade, do afeto, do amor do bom pastor. Queremos sim ir ao teu encontro, Senhor, para dizer: nós não estamos perdidos, nós fomos achados, nós fomos amados, nós fomos encontrados pelo Senhor. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Encontraste-me, Senhor, e eu me deixei encontrar. Amaste-me, Senhor, e eu me deixei amar.
Envolveste-me, Senhor, e eu me deixei envolver. Por isso, ao teu encontro, em cada Eucaristia, em cada missa, nós queremos ser arrastados pelo teu amor, pela tua graça, arrastados para o bem, arrastados para uma vida nova, arrastados, envolvidos como uma avalanche que vai nos arrastando, que vai nos envolvendo para a caridade, para o bem, para a alegria de uma vida nova em Ti, Senhor. Por isso é que São Paulo diz: depois que eu encontrei o Senhor, me deixei encontrar por Ele, tudo para mim se tornou lixo, sem sentido. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Arrasta-nos, Senhor, para a vida nova, para ser em Ti um só coração. Queremos correr ao teu encontro, arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Queremos correr ao teu encontro, arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor. Oremos. Ó Deus, cobri de bênçãos a vossa família, para que pela intercessão de São Matias possamos participar eternamente da gloriosa sorte dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra sorte aqui não podemos entender como nós entendemos hoje, né? Sorte aqui é eleição, no contexto bíblico da época, é eleição. Não é aqui sorte como a gente conhece aí de jogo de azar, não. Nós estamos neste tempo agora continuando a celebrar as nossas missas pela live, às 20 horas, lembrando que os cuidados que nós precisamos ter ainda é muito válido para que a gente possa, quanto mais cada um colaborar, acredito eu, a tendência é, com a graça de Deus, as coisas irem se normalizando, diminuindo, e a gente, quando a gente colabora, a gente vai, quer dizer, a oportunidade e a chance da gente, o mais rápido possível, a gente retomar as atividades. E quanto mais a gente relaxar, a tendência é de mais demorar ainda, né? Então, e nós não queremos ficar esse tempo todo aí, nessa situação que nós estamos nos encontrando aí, né? E nós temos alimentos aqui, as pessoas, as famílias que estiverem precisando, nós queremos ajudar, acolher e partilhar, inclusive também as máscaras. Vamos ajudar as famílias, vamos partilhar esses. Nós temos alguns alimentos, a equipe nossa já separou em pequenas parcelas, né? Pequenas quantias, mas que dá para cada família. Aí nós vamos ajudando aí. Para isso, nós pedimos a colaboração de vocês, tanto em alimentos, mas também de identificar essas famílias, essas pessoas que estão precisando. Pode nos pedir para que elas possam vir aqui na paróquia, sempre à tarde, das 13 às 18 horas, falar com a Patrícia aqui na secretaria paroquial. Nós vamos receber a bênção. Assim,
o Fernando e o Tiago, não aqui o que está vindo agora, é o outro Tiago. Né? Estão aniversariando hoje. Rezemos uma Ave Maria por esses dois jovens que estão fazendo aniversário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São José Operário, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Matias Apóstolo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como dons de Deus que somos, que possamos produzir frutos de vida e de paz a todas as pessoas que encontrarmos como dons de Deus. Permanecei na paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. E a condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. E a condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Luta contra todo o pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Oh.